isso que Jesus vai procurar fruto. Jesus teve fome e viu uma figueira bem bonita, cheia de folha. Ele foi lá, opa, já vou encontrar ali uns figos madurinhos. Quando ele chegou lá, puxou folha daqui, dali, não tinha nada, só tinha folha. Então Jesus sentiu fome, Jesus sentia sede, calor, necessidades básicas que um ser humano tem. E com certeza ele também se cansava. Então ele parou e foi se restaurar, e foi para um ambiente sozinho orar. Então a estratégia de Jesus era se isolar para fazer isso, para orar. Não adianta você querer orar num ambiente que está carregado de gente, fazendo barulho, tirando a tua atenção, não é? Você não vai conseguir ter um momento de comunhão com Deus. Você está orando, aí alguém toca o celular, alguém te chama, alguém solicita a sua presença. Então seja estratégico e arrume um momento para você orar, para você recarregar esse desgaste aí. A oração foi estratégica, porque as pessoas estavam querendo fazer o rei, ele também estava cansado. Restauração e preparação para o que enfrentaria. Ele precisava socorrer os discípulos na sua luta contra as ondas. Então ele estava precisando desse momento. Então eu te aconselho a ter essa estratégia na sua vida. Se separe da multidão barulhenta, da confusão do dia a dia, e viva esse momento de renovação com Deus. Quem sabe esse momento aqui está sendo o seu primeiro momento hoje de comunhão com Deus. O dia foi corrido, estressado, um monte de coisa para resolver, você não teve nem tempo de fazer aquela oração de qualidade. E tem oração que não é de qualidade? Tem. Tem oração que não é de qualidade. Tem oração que é corrida só para cumprir um expediente. Para não dizer, sabe, eu saí sem orar. Não. Aquela oração corrida, mal feita, de qualquer maneira, relaxada. Senhor, meu Deus, meu Pai, blá, 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 amém. Estou falando desse tempo de qualidade, que agora você está sentado aí, e todas as preocupações ficaram lá fora, e você está ouvindo o que o Senhor está ministrando para o seu coração a partir desse texto. Quem sabe hoje, esse momento está sendo preciosíssimo para você, porque ele está sendo o primeiro momento de comunhão com Deus e a palavra dele, nesse dia corrido e tumultuado que você teve. Valorize isso e vivencie isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que aprendemos com Jesus, e aprendemos a vivenciar essa relação com Jesus, é que Jesus está atento às nossas manifestações de fé. Os outros textos não falam. Se você vai no texto de João, né, no capítulo 6, a partir do verso 16, só fala que Jesus andou sobre as águas e tal, que os discípulos ficaram com medo, e o verso 21 encerra assim: então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Esse é o texto de João. Se você vir no texto de Marcos, que é no capítulo... Desculpem. É 14? Calma aí. Desculpe. Eu sabia que eu ia tossir. Até dizer chega hoje aqui, mas até que eu estou tossindo pouco. E 6. Marcos 6, a partir do 45. Aí você vê em Marcos 6, a partir do 45, o único detalhe aqui Jesus anda sobre o mar, sobre as águas, eles ficam com medo, achando que é um fantasma e tal. E
ficaram com medo. Jesus fala: coragem, sou eu, não tenho medo. No verso 51, subiu no barco para estar com eles. E o vento cessou e ficaram totalmente perplexos. Não conta a experiência de Pedro, né? Mateus é o único que conta a experiência vivenciada por Pedro. E aí Jesus está atento às nossas manifestações de fé. E eu vou falar um pouquinho sobre Pedro. Pedro faz prova de Jesus, pedindo para que ele o fizesse andar até ele, sobre as águas, ir até ele andando sobre as águas. Aí, a proposta de Pedro fez com que Jesus reagisse e dissesse: venha. Pedro provocou Jesus Cristo. Jesus Cristo está atento às nossas atitudes de demonstração de fé. Jesus Cristo está atento à nossa demonstração de fé, e Ele também está atento à nossa demonstração de dúvida, de medo, de falta de vontade, de preguiça. E quando Jesus Cristo verifica em Pedro uma atitude de fé, Ele endossa essa atitude. Ele motiva Pedro, ele reforça o comportamento de Pedro. Então, não tenha dúvida, todas as vezes que você demonstrar fé, você vai ter uma resposta positiva de Deus. E você não precisa de fé, me entenda, para realizar coisas possíveis. Você só precisa de uma fé sobrenatural para realizar coisas impossíveis, coisas que você não pode, coisas que você não consegue, coisas que não estão na sua alçada, coisas que você não tem condição alguma. Então, quando Deus, o Senhor Jesus Cristo, vir em você essa atitude de fé, Ele vai reforçar o seu comportamento. Porque Pedro, quando ouviu que era Jesus, todos tiveram medo e acharam que era um fantasma. E gritaram: socorro, é um fantasma. Jesus acalma eles: calma, gente, fica tranquilo, sou eu. Aí Pedro exercita, ele que era esse cara colérico, esse cara, não é, sanguíneo na verdade. Então ele fala assim: ah, Senhor, se é o Senhor mesmo, então faça eu ir ter contigo. Isso foi uma atitude de fé que fez com que Jesus Cristo desse outro passo em direção a ele no que diz respeito à fé, e disse: então venha. Todas as vezes que você tiver um ato que demonstre fé, saiba, Jesus Cristo vai endossar o seu comportamento, se ele for para a glória de Deus. Se não for só para massagear teu ego, ou simplesmente só por você, é para a glória de Deus. Então você é ousado e você toma uma atitude, tem uma ação de fé. Deus então endossa isso, reforça o teu comportamento. Então vem. E Pedro foi. Assim que Jesus ouve a proposta de Pedro, ele diz: vem. Talvez Jesus esteja somente aguardando a nossa atitude de fé para nos conduzir a viver um milagre. Você está pensando em fazer alguma coisa, mas toda hora que isso vem à sua cabeça, você pensa nas impossibilidades. Quanto custa, o tanto de trabalho que dá, que você não tem condição. Talvez o Senhor só esteja esperando o seu movimento de fé, para que Ele dê uma resposta em cima disso e te motive, e te reforce para você seguir adiante. Então, quando ele ouve de Pedro, então imediatamente ele diz: vem. A proposta de Pedro validou a sua fé, porque Pedro, ele não propôs para Jesus Cristo uma coisa que não requeresse dele uma atitude.
Ele poderia dizer assim: se é o Senhor mesmo, então desaparece daí e aparece aqui. Se é o Senhor mesmo, então o Senhor flutua e vem até aqui. Ou se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá flutuando até aí. Ele podia desafiar Jesus de uma forma que ele ficasse isento de qualquer responsabilidade. Ele poderia desafiar Jesus de uma forma que Jesus Cristo demonstrasse para ele que era o Jesus Cristo, sem se comprometer com nada, sem ter que fazer nada. Não. Ele propôs para Jesus alguma coisa que lhe envolvesse no processo. Ao ouvir de Jesus, vem, então ele teve que tomar algumas atitudes. Você está me entendendo? A sua proposta não pode te isentar da responsabilidade de agir, de fazer, assim não seria fé.